Lula despenca até 10 pontos entre beneficiários do Bolsa Família e Flávio sobe até 12. Em 2 semanas, Lula caiu de 68% para 58% no primeiro turno entre quem recebe o Bolsa Família. Vamos lá, pesquisa. Lula despenca até 10 pontos entre beneficiários do Bolsa Família e Flávio sobe até 12. Em 2 semanas, Lula caiu de 68% para 58% no primeiro turno entre quem recebe o Bolsa Família. E Flávio Bolsonaro saltou de 13% para 25% nesse mesmo grupo. No segundo turno, a queda de Lula foi de 75% para 66%, enquanto Flávio subiu de 20% para 30%. A pergunta que fica, Darcio: o voto criado pela dependência do benefício está começando a se romper? O problema todo é que o benefício hoje pode comprar o quê? Eu tracei aqui uma vez no Bradock Show os pontos que estabelecem a hecatombe provocada pelo Lula. O desequilíbrio fiscal, o gasto absolutamente nababesco desse governo Lula-Janja, a forma como esse governo tratou todas as questões, a ausência de zelo com o mercado interno, uma vez que existem países aí subsidiando produtos que estão concorrendo com os nossos produtos, matando a produção nacional. Isso está acontecendo com leite, por exemplo. E o Lula é incapaz de estabelecer uma tarifa antidumping. Eu não sei o que está acontecendo, por que ele quer punir o agro desse jeito. O fato de que o Brasil hoje tem uma carga tributária absolutamente criminosa, não tem outra palavra, sabe? Que sacrifica quem produz, e eles prometeram uma reforma tributária para diminuir a carga tributária e só pioraram a situação de quem produz. São taxas todos os dias, ou seja, um governo que arrecada muito porque gasta muito e gasta mal. E é claro, é óbvio que o resultado seria a inflação, e também óbvio que uma vez que o orçamento público drenado no juro da dívida pública obrigaria o governo a imprimir moeda e que faria com que uma pressão inflacionária fizesse o dinheiro não valer nada. Então, hoje, um servidor público já está cheio de servidor público apoiando o Flávio Bolsonaro, porque ele percebeu que o salário dele não vale mais nada. Você imagina quem recebe um benefício? O cidadão mais simples está percebendo que o imposto mais cruel que existe é a inflação. E o cidadão mais simples já percebeu que o Lula enganou todo mundo, prometeu picanha e entregou um país de mentiras. Mentiras muitas vezes contadas pelo IBGE, onde a população passa fome, não tem emprego, conforme as planilhas do IBGE apontam, tem uma população fugindo pelo Paraguai, filas de brasileiros, o Paraguai fazendo operação acolhida para poder receber brasileiros. Já pensaram nisso? Vai fazer mais 18 operações esse ano para poder acolher brasileiro que não aguenta mais viver aqui. Então, eu acho que uma hora, esses 81% que a Genial Quest detectou que sentiram perda do poder de compra, uma hora eles iam aparecer na pesquisa eleitoral. Pelo visto, começaram a aparecer. E vou dizer mais, tá? Eu não confio em pesquisa que diz que Lula e Flávio estão empatados. A não ser que a população brasileira estivesse hipnotizada. Eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro hoje está muito à frente do Lula. A não ser, repito, que a população brasileira, seja ela dependente de auxílio ou não, estiver dopada, porque não tem lógica a gente continuar nessa rota de caos que o Lula colocou o Brasil. Ô Rubinho, o Darcio trouxe aqui a questão do poder de compra, né? Inflação. Você acha que isso vai se refletir aí na questão das urnas? Sim, porque eu faço um exercício contínuo de entrevistas nas ruas. Ontem mesmo eu estava na Avenida Paulista tentando debater e tentando achar alguém que me convencesse que o Lula é melhor que o Flávio Bolsonaro. Ninguém vai conseguir me convencer disso. Mas a questão é que as pessoas que defendem o PT não sabem por que defendem. Elas repetem chavões, repetem jargões, mas não conseguem estabelecer um raciocínio lógico, razoável e racional para justificar a intenção de voto no candidato do PT.
Isso porque quando você convida qualquer indivíduo minimamente honesto no aspecto intelectual para comparar como era a vida na gestão Bolsonaro e como é a vida hoje, o resultado é muito óbvio, porque o poder de compra do brasileiro era maior, a estabilidade econômica era maior, o dinheiro rendia mais, o carrinho do mercado saía mais cheio, o pão era mais barato. E isso tudo foi pro vinagre. O Lula prometeu picanha e entregou a taxa das blusinhas. Essa é a realidade do Brasil sob o PT. Quem consegue fazer esse raciocínio consegue entender que o Lula não é a melhor opção. E eu imagino que isso reflita nas pesquisas e isso reflita na urna. Porém, existe um encantamento de idiotas, e o Lula é o maior encantador de asnos da história, e ele consegue enganar as pessoas ao ponto de manter uma base eleitoral, apesar de ser um completo de um desqualificado, um incompetente. Não tem resultado, não tem entrega no governo. Mas, ainda assim, você encontra pessoas que saem gritando que votam no Lula, porque se tornou uma espécie de torcida. E as pessoas se esquecem que o sujeito está lá não para torcer, mas para ter algum tipo de resultado para o Brasil. E não tem, não há. Vai ser uma campanha difícil, vai ser uma campanha árdua. Lula vai se valer de mentiras, vai se valer de subterfúgios, ele vai jogar pesado e vai jogar baixo. Não tem ética, não tem moral, e também não dá para esperar isso de alguém que foi condenado por corrupção como ele. Depois disso, condenado, né? Mas, naturalmente, a gente sabe que vai ser uma eleição complicada. E eu espero, sinceramente, que as pessoas simplesmente comparem como era a vida com o Bolsonaro, mesmo sob uma pandemia, e como é viver no Brasil hoje sob o PT. Muito bem. Guerra entre facções do cartel de Sinaloa coloca narco-influenciadores na mira do México. A disputa passou a mirar influenciadores que promoviam o estilo de vida do narcotráfico nas redes. Uma influenciadora foi sequestrada e resgatada com vida, em caso ligado à guerra entre os grupos. Em janeiro, panfletos de helicóptero expuseram 25 nomes. A Unidade de Inteligência Financeira do México investiga 64 perfis suspeitos de inflar seguidores para lavar dinheiro do crime. A pergunta que fica: o Brasil, com seu próprio funk da ostentação e supostos influenciadores ligados ao tráfico, está imune, Dárcio, a esse mesmo caminho? Eu não sei se imune. Talvez o Brasil fez escola. Eu já vi vários casos de influenciadores brasileiros aqui que eventualmente foram condenados no Tribunal do Tráfico. Eu tenho certeza que nossa audiência também. Vocês aí no chat já leram notícias sobre isso? Contem pra gente. Eu acompanho o chat, tá? Eu costumo ler o que vocês escrevem. Bem, vamos lá. Que existe, sim, uma relação entre esses influenciadores e o crime organizado, eu não tenho dúvida. Recentemente a gente viu o caso aí de uma advogada, Deolane, que inclusive está presa, né, que é uma baita influenciadora e que tem relações, no mínimo, estranhas. Inclusive eu fui um daqueles que pediu a expulsão dela da OAB em São Paulo, porque ela utilizava do cargo para poder estabelecer as relações cabulosas. Então, eu acho que o Brasil fez escola nessa área. Mas não é só ela, não. Tem um outro que está foragido. Inclusive, eu acho curioso, né? Porque eles fazem busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Eu estou esperando a busca e apreensão na casa do Oruan. Eles não sabem nem onde o Oruan está. O filho de um dos fundadores de uma das organizações mais perigosas do Brasil. Também, ostentação, funk, internet. Então, assim, desculpa, o Brasil fez escola nessa área. Mas não é só nessa área, não. Nessa área de entretenimento tem muita lavagem de dinheiro, mas muita lavagem de dinheiro. Eu gostaria, inclusive, que uma força-tarefa fosse feita no Brasil inteiro para poder estudar bem essa área. Essa área é uma área que os criminosos gostam muito e é muito fácil você lavar o dinheiro porque você não tem como mensurar público, você não tem como mensurar bilhete de entrada, você não tem como mensurar cachê. Quanto vale um show, por exemplo?
do Pablo Vittar, com aquela voz espetacular de sanfona quebrada? Eu não sei. Cada um cobra o quanto quiser. A autoridade, o direito intelectual, ele é muito volátil. Então, é uma área que vale a pena ser observada com um pouco mais de critério e um pouco mais de cuidado. Por isso que, inclusive, eu tenho muita resistência em gastar dinheiro público nessa área, porque é muito difícil você fazer um crivo, muito difícil você fiscalizar. Ô Rubinho, a investigação aponta recrutamento de adolescentes através de conteúdo aspiracional nas redes. Esse mesmo padrão a gente sabe que aparece em funks, vídeos de ostentação que circulam livremente aqui no nosso país. Eu pergunto para você, como combater isso? Pois é um combate que eu travo já há mais de 3 anos. Aqui na cidade de São Paulo, a narcocultura que se enraizou na cidade através dos pancadões, que acontecem na periferia, que destroem e acabam com o sossego de quem dorme em São Paulo. Eu abri uma CPI para investigar isso. A CPI ia investigar os pancadões. E no meio das investigações eu me deparei com um problema muito maior, que era o crime organizado se valendo dos pancadões e da narcocultura para lavagem de dinheiro, para aliciamento de menores, para fazer a sua roda corrupta e criminosa girar. Boa parte desses funkeiros que foram presos, como Pose do Rodo, entre outros, eu convoquei para minha CPI. Inclusive o filho da Deolane foi uma das figuras que eu convoquei para a CPI. As denúncias e o que nós aferimos foi depois tudo esmiuçado pela força policial e esses elementos acabaram presos, acabaram recolhidos, muitos já postos em liberdade porque passou o tempo da prisão. Olha que incrível, não foram condenados e já foram postos em liberdade. Todos eles estão se comunicando livremente, sem nenhum impedimento, inclusive poderão muito provavelmente fazer o L na eleição, assim como a Deolane fez em 2022. A questão que fica é que o crime organizado se vale de jovens que vão ostentar nas redes sociais para enaltecer a cultura do crime, para enaltecer o sucesso fácil, repentino que é dado pelo funk, pela aquela barbárie que eles impõem na comunidade, e assim eles vão aliciando jovens e vão construindo a próxima geração do tráfico, a próxima geração do crime. O que existe no México não é muito diferente do que o que existe no Brasil. Só que a diferença é que aqui o Lula, inclusive, agiu para que o Trump sequer pudesse qualificar organizações como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Felizmente, o Trump não ouviu o descondenado, não ouviu o Molusco, qualificou essas organizações. E aí a questão que fica é, nós temos um problema sério, nós temos a juventude sendo corrompida pela narcocultura e pelo crime organizado, e nós temos um governo que insiste em fazer ouvidos moucos e fechar os olhos para essa barbárie. Até quando esse tipo de conduta, esse tipo de criminoso vai poder continuar destruindo vidas na comunidade, corrompendo jovens e colocando terror em todo o Brasil? Até quando o crime vai criar uma guerra por domínio de territórios e o governo vai simplesmente ficar calado? Porque se o Estado quisesse resolver, já teria resolvido o problema. Você acredita nisso também, Darcy? Se o Estado quiser resolver, já teria resolvido? Mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Na verdade é cúmplice, né? É cúmplice. É óbvio. Mas isso para mim está mais do que claro. Não existe lógica de você ter áreas dominadas pelo crime organizado no Brasil. Não tem lógica disso. Todo mundo sabe onde estão as bocas de fumo. Todo mundo sabe onde o crime acontece. Todo mundo sabe quem são os criminosos. Todo mundo sabe quem são os políticos associados ao crime ou não. Olha, Emilinho, o que me surpreende é a surpresa seletiva e a indignação seletiva do Brasil. A gente teve uma notícia, quando o Pacheco era o presidente do Senado e o Arthur Lira, presidente da Câmara, de que o PCC monitorou os dois presidentes durante alguns meses. Eu estou falando do crime organizado monitorando presidentes de poderes. E, no entanto, o ataque contra a democracia foi da tiazinha que estava com a Bíblia na mão, orando na porta do quartel. É óbvio
que a gente está lidando com uma situação que não dá para poder nem explicar. Porque se você tentar explicar isso para um estrangeiro, para alguém que vive num país civilizado, ele vai falando assim, o que está acontecendo com vocês? Mas eu não estou exagerando, não. Isso aconteceu no Brasil. Eu estou falando de um país em que o crime organizado ele entrou dentro de sistemas do governo. Mais ainda, o Vorcaro, a quadrilha dele, penetrou, invadiu os sistemas do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para poder monitorar alvos. E o Sérgio Reis, cantor octogenário, teve um pedido de investigação assinado por 29 subprocuradores gerais da República, do Ministério Público Federal, porque ele canta a panela velha e pediu para que a população pressionasse o Pacheco a acatar um pedido de impeachment de um ministro supremo. Adivinha o ataque à democracia? Foi do Sérgio Reis, pô. E, no entanto, a quadrilha do Vorcaro, ninguém fala que atacou a democracia. Comprou todo... Não é que atacou, não. Ele comprou a democracia e falou, mas não, agora é o regime Vorcaro. Não, comprou todo mundo. Ministros, por meio de contratos com famílias e por aí vai, comprou todo mundo. Isso não foi ataque à democracia, não. As instituições funcionando ao gosto dele. Mas não foi ataque à democracia, não. Ataque à democracia foi do Sérgio Reis, que gravou um áudio. Então, assim, sério, chega uma hora que a gente cansa ou a gente surta. Eu não sei, eu estou entre uma coisa e outra já, mas eu não vou parar de falar, porque é tão absurdo que a gente precisa ao menos tentar explicar para a população o que está acontecendo, né?